Olá pessoal, aqui quem fala é o Anderson e esse aqui é o texto da primeira leitura do domingo da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Então temos aqui na capa, né, Maria, José com as duas pombinhas aqui, né, para oferecer o sacrifício, Simeão segurando o Salvador nos braços e temos aqui a profetisa Ana. Então está certo, né? Vamos lá. Então aqui é a primeira leitura, direto para a leitura, né? Então leitura do livro do Eclesiástico. O Eclesiástico, ele é um livro, né, que assim ele remonta não, ele retoma aspectos da lei e da tradição judaica. São sobretudo recomendações de como se proceder em diversos aspectos da vida humana, certo? Então, digamos assim, a lei aplicada à vida humana, não a lei no sentido farisaico, né? A lei de cumprimento por cumprimento, mas a lei mesmo como proposta e como mandamento de Deus, como proposta de Deus, né? Porque Deus não obriga ninguém a seguir a sua lei, e como mandamento, por ser Deus perfeito e sábio, ele sabe, ele sabe como o que é melhor para conduzir a nossa vida, né? Por isso esse aspecto da lei, não a lei no aspecto judiciário com pena e castigo, certo? Então, e um retorno à lei, como proceder, né? Como proceder segundo os desígnios de Deus. Então aqui, ó, leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Então temos aqui já o primeiro aspecto, né? Sobretudo o quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe, né? Então aqui, ó, quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Então, assim, né? O texto aqui está em terceira pessoa, né? Então, assim, quem honra o pai evita cometê-los. E não é uma, como se diz, um conselho direto, uma exortação direta. Tu evita, no modo imperativo, né? Ou então, ó, quem honra o seu pai, né? Alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Isso, a mim, me sugere o sentido de educação, né? Apesar de tudo, os pais são os primeiros responsáveis na educação dos filhos, né? Então aqui, ó, honrando o pai, né? Escutando o pai, compreendendo, tendo uma proximidade, né? Daí assim, ó, escutando os conselhos, né? Evita cometer os pecados e é ouvido na oração cotidiana. Então aqui, né? Aqui, ó, quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. A comparação já diz tudo, né? Então aqui, ó, quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Então, né? Eu perdi aqui, ó. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Então, né? A unidade familiar mesmo, né? Pai, mãe e filhos, né? É, como eu disse já, né? O texto aqui é recordando os aspectos da vivência, né, dos mandamentos de Deus. Então, quem respeita que a própria quando Deus anunciou lá os mandamentos para Moisés lá, honra teu pai e tua mãe, terás longos dias na terra, né? E tudo mais, né? Então aqui, ó. Quem respeita o seu pai, tá. Então aqui, ó. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Obviamente, né? Esse desgosto aqui, né? Às vezes pode acontecer assim de mesmo querendo coisas boas, pode acontecer de da gente se desviar do caminho, né? Por exemplo, assim, né? Uma pessoa falando em família, que assim, é uma pessoa que casa, né? Às vezes pode acontecer de o cônjuge, né? O parceiro, ele ser mais importante que Deus na vida do outro, né? Porque, por exemplo, até em Lucas nós temos a parábola lá que Jesus, né? Um rei deu um grande banquete
e mandou seus empregados para chamarem as pessoas. Aí um falou: olha, eu comprei um campo e não posso ir, me desculpe. O outro falou: eu comprei 5 juntas de bois, me desculpe, mas eu não posso ir, que eu vou experimentá-las. E o outro fala: olha, eu me casei e por isso eu não posso ir. Então me desculpe. Sendo o casamento uma instituição divina, como chamado por Deus, que esse é o sentido da parábola, né? Como chamado por Deus, ele não pode ir ao encontro de Deus porque casou. Então aqui, ó, na questão do desgosto aqui, né? Há que se ver que a medida do desgosto é dada por Deus, né? Segundo o que ele revelou pela sua lei, pelos seus mandamentos e sobre o que nós conhecemos, né? Hoje, atualmente, através da igreja, né? Então aqui, não lhe causes desgosto, ou seja, né, não desvie o seu caminho das instruções que teu pai lhe dá, né? Segundo os ensinamentos de Deus. Que, ó, então, meu filho, ampara teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Daí ele fala aqui, né, assim, né, a consequência, né, ó. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Ou seja, né, assim, né, vai depender do, digamos assim, do estado da alma, né? Ou perdão do pecado, ou para a edificação das virtudes da alma. Bom, então é isso, né? O texto, assim, lido nesse contexto como o reforço da aplicação prática da lei, né? Porque acontecia que, naqueles tempos, lá quando do eclesiástico e tal, né? Por assim dizer, no tempo do eclesiástico, acontecia que o mundo grego estava fascinando as nações, né? Daí, assim, chegando lá naquela região, lá assim, né? Uma novidade, o pessoal pensava assim, oxe, mas não é que eles têm razão, não é que eles têm razão. E assim, né? E aí esse livro serviu como um reforço para mostrar que a lei de Deus, ela é perfeita e superior a qualquer ciência, a qualquer desenvolvimento intelectual a partir da humanidade, né? Porque assim, não tem problema a gente conhecer os grandes mestres do pensamento, da sabedoria, da filosofia, das ciências. Não tem nenhum problema. O problema é quando põe-se a confiança nesses ensinamentos e sabedorias provindo apenas da fonte humana, porque o ser humano, ele é limitado, enquanto que Deus é eterno. E Deus, a sabedoria que vem de Deus ultrapassa todo e qualquer entendimento. Aqui não fala nesses trechos, pode ver que aqui tem um pequeno recorte aqui, né, ó, capítulo 3 do 3 até o 7, aí pula o 14 e aí pula para o 14 e vai até o 17. E daí o que que acontece, né? Entre esse texto aqui, ele dá algumas outras orientações também assim, olha, você não consegue compreender todo o ensinamento de Deus. Eu pausei o vídeo aqui, aí eu vou retomando aqui. Então, no tempo lá do. Aqui não fala, né? Entre esses versículos aqui não fala, mas entre esse texto aqui, ele fala assim que não adianta ter uma curiosidade vã a respeito das coisas de Deus. Porque o que que acontece? É permitido para a razão, digamos por assim dizer, querer compreender os ensinamentos de Deus. Mas a curiosidade, o que que ela faz? A curiosidade por mera curiosidade, ela gera discussões vazias, ela gera uma graxeira, que é uma flor que não cheira, né? Ela faz um fruto sem sabor, por assim dizer, uma discussão estéril, uma curiosidade vã. É lícito, com certeza, né, querer compreender os ensinamentos de Deus, mas até certo ponto, até o ponto que é adequado
para a nossa vivência, né? Porque Deus é infinito, Deus é perfeito, a palavra é onipotente, todas as potências. Deus é potência, tem uma qualidade de Deus onipotente, é potência, Deus pode tudo. Deus só não pode nos prejudicar, Deus não pode nos fazer mal porque ele nos ama e ele não quer fazer mal. Além do mais, a fazer mal, assim, às vezes pode se compreender no seguinte sentido: Deus pode tudo, então ele pode também fazer o mal. Não, porque fazer o mal é sinal de imperfeição. E a imperfeição não está em Deus, porque Deus é perfeito. Então, é isso, né, pessoal? Essa aqui é a leitura do Eclesiástico aí. E até a próxima. Obrigado por assistir.